Eu gostaria, na verdade, de pegar esse mote para questionar, o deputado tem experiência de vários mandatos, até que ponto ainda se justifica e tem uma utilidade hoje na nossa Assembleia o instrumento da CPI. A gente teve várias ultimamente, aí estamos citando essa em relação à Ford, até que ponto a CPI não se tornou simplesmente um instrumento para aquele grupo que tem maioria utilizá-la para fustigar o adversário, ou seja, se a oposição tem maioria na Assembleia, utiliza isso para pressionar o governador. Quando não tem a situação, impede a oposição de utilizar a CPI. Ou seja, a CPI, em vez de ser um instrumento, digamos, de investigação do parlamento, não se transformou em um instrumento de fazer política para exacerbar as disputas entre os partidos? Bem, primeiro, a CPI é um instrumento de minoria, né? Porque na Assembleia, onde a gente tem 50... Mas se a minoria não tem maioria, ela não consegue votar e não consegue fazer a CPI funcionar. Consegue aprovar a CPI com 19 assinaturas, em 55. Então, ele é um instrumento de minoria. Tu consegue colocar e aprovar, e o presidente tem que instalar a CPI com 19 assinaturas tão somente. Então, é um instrumento de minoria. 2, é um instrumento político. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. E o parlamentar é político, ela faz o debate político, a gente tem que reconhecer isso. Mas nem todo inquérito deveria ser sobre o governo. Mas na prática está servindo para desgastar os governos, que é o que... Ou seja, mas ela faz inquérito sobre questões de interesse da sociedade, para investigar os governos. É verdade. É para desgastar os governos. Elas se prestam para desgastar o governo. O que eu penso é que ela vai, ao mesmo tempo, ela vai, ao longo do tempo, eu fui relator dessa aí também. Ela vai, ao longo do tempo, ganhando cada vez mais controle da sociedade, e mesmo lá na Assembleia, o pessoal pensando mais vezes antes de abrir uma CPI. Porque não é só abrir uma CPI, instalar é fácil. 19 assinaturas instalam a CPI, mas depois, tem que ter 12 deputados lá dentro participando o tempo inteiro, participando de todas as reuniões. Se há boicote, não há como fazer a boicote já não consegue sustentar a CPI. E a sociedade, os meios de comunicação começam a perceber que tem CPI que não dá para sustentar, porque ela é frágil, tanto na sua motivação, quanto na sua condução. E os resultados também, às vezes, são desnecessários. Eu fiquei feliz quando eu fui lá ver essa questão, porque, passado 10 anos, o relatório, nos seus 3 primeiros itens, que apontava essa questão de que os recursos tinham que ser ressarcidos, e veja, e essa é uma questão que era... certamente hoje consenso. Não importa se eu acho que o PT mandou a Ford embora ou se o PT acha que a Ford saiu. O que importa é que a saída da Ford resulta em um ressarcimento ao Estado. Então, acho que tem coisas, digamos assim, ganhos importantes decorrentes de uma CPI. No ano passado, a Assembleia de Entidades de Defesa do Meio Ambiente pediu a anulação da escolha do presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. As entidades apontavam que Iberfran Rosado não poderia ser secretário e agente fiscalizador da própria pasta ao mesmo tempo. Que avaliação o senhor faz dessa situação, deputado? Isso foi só um site ambientalista que levantou essa questão. Ela não chegou a ser debatida no Conselho, até porque no Conselho eu fui eleito por consenso como presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E a experiência na Secretaria do Meio Ambiente me permitiu também, que era o questionamento na época, resolver da melhor maneira uma questão que era um grande dilema no estado do Rio Grande do Sul, que é a questão da civicultura. Dá para plantar eucalipto no estado do Rio Grande do Sul ou não? E em que quantidade e em que condições? Isso se debateu de forma técnica, política e ideológica. Nós conseguimos resolver isso por consenso dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu diria que essa é um dos grandes avanços, uma grande conquista, tanto do Conselho quanto do Governo do Estado. Se fez debate no interior do Estado entre as empresas produtivas, o setor produtivo e consenso com as ONGs ambientalistas e governo, nós votamos um zoneamento para a civicultura que hoje está, digamos assim, em consolidação, está sendo implementado. Há um limite e esse limite está sendo respeitado. Só para a gente avançar aqui, Stefano, depois aí eu passo a pergunta para ti antes de encerrar. Recentemente, o vereador do PPS em Nova Santa Rita, Daniel Hoffmann, furou uma barreira policial e se negou a fazer o teste do bafômetro, alegando que era vereador, porém, visivelmente embriagado, ele estava naquela situação. Como é que o partido assimilou esta situação? Foi um abuso de autoridade, deputado?
Olha, isso a gente trata com a maior tranquilidade. O fato dele ser vereador não lhe tira o dever de se ajustar e cumprir a legislação. E o fato dele ser do nosso partido não faz com que a gente também condene atitude como essa. Sim. Stefan, por favor. Deputado, um outro tema bastante explosivo aí do Estado, que o senhor conhece bem, há pouco o Guilherme até mencionou, o senhor foi relator da CPI dos pedágios, é um assunto que o próximo governador vai ter que resolver, né? Porque os contratos aí vencem em 2013, o atual modelo de concessão rodoviária do Estado foi implantado no governo Brito, que o senhor apoiou. Sim. Depois, no governo Olívio, a mudança que foi feita piorou, o que já era ruim. Enfim, os usuários reclamam, as concessionárias reclamam de rotas de fuga e que não ganham tudo que poderiam ganhar. Enfim, é um modelo odiado por todo mundo. O senhor, como ex-relator da CPI dos pedágios, o que o senhor acha que o próximo governador vai ter que fazer? Eu vou pedir para o senhor ser sintético na resposta, deputado, porque nós estamos no finalzinho do programa e eu quero dar espaço para as considerações. Tem que renovar as concessões, acabar com os contratos? O que o senhor acha? Bem, essa é uma missão para o próximo governador. O que eu penso é o seguinte, o modelo que foi implementado, ele tem um problema sério que é o seguinte, como nós cobramos em praças de pedágio, às vezes as pessoas fazem um pequeno deslocamento, passam por uma praça, pagam muito. Estes pagam muito. Outros trafegam entre as praças, não pagam nada. Então não dá para dizer que as pessoas pagam caro. Não, tem muita gente que não paga. É só andar entre as praças ou sair do sistema antes de uma praça. E quem anda ao longo de todo o trecho, do meu ponto de vista, paga um preço justo. O ideal é nós avançarmos para uma situação em que as pessoas paguem pela quilometragem rodada. Isso já acontecia com a água, teve um tempo que tu pagava fixo. Hoje tem um hidrômetro em cada uma das residências e a gente paga exatamente pelo que usa. Agora, eu acho que tem que pagar para usar a rodovia. A minha empregada doméstica, que não usa a rodovia, ela não tem nada que ver com isso. Eu penso que o recurso mas ela do paga ICMS... o frete igual. Mas aí só paga o frete quem vai usar o serviço. O recurso do ICMS... que é um tributo que não é um tributo que cobre diferente de quem ganha mais e de quem ganha menos. O tributo nessa água, em qualquer produto, um casaco, na roupa, na camisa, é igual, independente da renda de quem paga. Ele tem que ser usado para aquilo que chega a toda a população. Esse recurso tem que ser priorizado para a educação, para a saúde, para a segurança, para a justiça, para a cidadania, para aquilo que chega ao coletivo da sociedade. Tá certo, deputado. Sempre que for possível definir quem usa, é melhor que quem usa pague. É mais justo. Deputado, 30 segundos para o senhor nos apontar, então, o seu caminho e as suas considerações finais. Bem, eu penso que cumpri uma etapa na minha trajetória política. Estou no meu 3º mandato na Assembleia Legislativa, aprendi bastante na Assembleia, tenho procurado ao longo desse tempo responder de forma correta para os meus eleitores, tenho honrado o voto que as pessoas me dão, já abri mão de secretaria para manter as minhas posições políticas e agora interpreto que está na hora de dar um passo adiante e sou, em decorrência disso, candidato a deputado federal para representar o PPS em Brasília, visto que o nosso deputado Nelson Proença não é mais candidato. Está certo, deputado Perfura Rosado, muito obrigado pela presença aqui no Sabatino Obra TV. Quero também agradecer a presença do professor Rodrigo e do nosso colega Stefan pela participação aqui no programa. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, com reprise logo após o Bibo Nunes Show. Até lá!